Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro, a nossa caminhada de reflexão com Paulo. E o tema é Discípulos de um Torturado na Cruz. Paulo vai nos ensinar dizendo hoje na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 21, falando-nos da lei e da liberdade. E vamos iniciar conversando com Paulo neste momento. Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 a 21, você inicia dizendo que foi através da lei que você morreu para a lei, a fim de viver para Deus. Teria como nos explicar esta sua experiência de uma forma sucinta? Como afirmo no próprio texto, fui crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pois morrer para a lei é participar da crucificação de Cristo, já que ele nos redimiu da maldição da lei. E morrer para a lei que escraviza e se libertar para viver a plenitude de Cristo em sua ressurreição, lutando contra todos os sistemas opressores, patriarcais, escravocratas e repletos de indiferença, pois este sistema busca legitimar a crucificação dos humildes e dos miseráveis, tendo como razão verdadeira e soberba a ganância, a violência, o autoritarismo dos poderosos. Amigo Paulo, você chama os Gálatas de insensatos e os acusa até mesmo de estarem enfeitiçados. Lá no capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. É claro, o seu descontentamento com as comunidades da Galácia. Hoje, em nossos dias, você ainda vê esta insensatez em nós cristãos? Pode-se dizer que sua carta aos Gálatas é mais atual que se possa imaginar? Para mim, existem também hoje várias deturpações do Evangelho de Cristo, o qual é pautado pela doutrina da justiça e do olhar preferencial de Deus para os oprimidos, marginalizados pelo próprio sistema. Vocês viram e ainda estão vivendo em um contexto histórico de intolerância religiosa, ideológicas, até de negacionismo a respeito da pandemia. Tudo isso prejudica a humanidade e está voltado para interesses próprios de uma minoria que destrói a ação voltada para os mais necessitados. Na minha época, a comunicação era muito difícil. Sem meios rápidos de transporte, não tinham muito acesso às notícias e, mesmo assim, intrigas, desavenças e maldades eram disseminadas na tentativa de destruir o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. O meio de comunicação mais rápido eram as cartas, e eu as enviei às comunidades que evangelizei, junto com meus irmãos, na tentativa de motivá-los e orientá-los a chamar-lhes a atenção para mantê-las firmes na fé e na unidade em Cristo Jesus. Infelizmente, no tempo de vocês, muitos cristãos ainda continuam insensatos, por causa da fragilidade da fé. É preciso, no mundo de vocês, muita sabedoria e persistência no anúncio do Evangelho libertador, como proponho na minha carta aos Gálatas. Vejo que hoje o mundo vive uma nova realidade, onde as pessoas são rodeadas por alta tecnologia. A globalização, aliada a estas tecnologias, trouxeram rapidez em disseminar mensagens, sejam elas verdadeiras ou falsas. Da mesma forma que se espalha o bem, também se espalha o mal. A diferença é que tantas intolerâncias vêm contribuindo para que dominem as intrigas e as mentiras. E isto sim preocupa muito. Vem tornando o mundo insensato e enfeitiçado, afastando as pessoas do verdadeiro Evangelho de Cristo.
É exatamente o que aconteceu com as comunidades dos Gálatas. Os falsos irmãos queriam distorcer o Evangelho de Cristo, impondo-lhes a circuncisão, a obediência cega à lei, além, é claro, de me difamarem. O que eles não compreenderam é que eles que primeiramente estavam livres por Cristo e agora estavam novamente se tornando escravos. Estavam enfeitiçados por pessoas que queriam apenas vangloriar-se em terem imposto a eles uma nova forma de evangelho. A insensatez está em não enxergarem que o Espírito lhes fora dado não pela abundância da lei, mas pela fé em Cristo. E para finalizarmos, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 29, você nos ensina que não deverá haver diferença entre os batizados e Cristo. Gostaria de lhe pedir que deixasse uma mensagem sobre isso aos nossos ouvintes. A escravidão imposta pela lei termina com a chegada do crucificado, pois o justo viverá pela fé. Escrevi isso em Gálatas 3:11. E é pela fé e pelo batismo que somos revestidos de Cristo e transformados para sermos pessoas novas e livres de todo e qualquer preconceito, pois em Cristo somos um só povo e uma só nação livre e herdeira conforme a promessa. E, portanto, não há lugar para dúvidas ou discriminações. Sim, lutemos por justiça aos mais necessitados, pelos pobres, oprimidos e excluídos. Lutemos por investimentos em saúde pública, em pesquisas científicas. Lutemos por políticas públicas, enfim. Lutemos pela vida, para que o Cristo ressuscitado viva em cada um de nós. Na atualidade, estamos cada vez mais escravos do mundo. Para muitos de nós cristãos, a experiência da morte de Cristo se resume numa piedade espiritualista e conformista. Somente quando compreendemos o verdadeiro significado da cruz de Cristo, como nos ensinou Paulo, seremos capazes de transformar nossa história. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Amém.